Nós devíamos estar naquela imagem principal, mas não estamos, eu sei. Ao poste, dia 14 de janeiro, já não sei quantas anos. Vamos falar aqui um bocadinho de campeonato italiano. Temos Bundesliga novamente e temos Taça de Portugal, onde temos o FAF, que vai receber a equipa do Braga, e temos o Porto Benfica. Portanto, Liga Italiana, onde ela está. Inter vai receber a equipa do Lecce. O Lecce, que ocupa a 17ª posição, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, depois perdeu, empatou, perdeu, perdeu. Estamos a falar de um Lecce que ganhou 1-0, depois levou 3 do Como, empatou com os Juventus uma bola fora, curiosamente. Perdeu com o Roma em casa 2-0, perdeu fora. Fora não, em casa com o Parma 2-1. Já o Inter empatou com o Bolonha, perdeu nos penaltis na Supertaça Italiana, venceu na casa da Atlanta por 1-0, venceu o Bolonha depois em casa 3-1, desculpem, para o campeonato. Venceu fora o Parma por 2-0 e que o Inter Nápoles ficou 2-2. Neste momento o Inter ocupa a primeira posição com 43 pontos, seguindo Milan, seguindo Nápoles, Juventus, Roma e por aí fora, todos ali mais ou menos perto. O Inter em casa, à exceção do jogo com o Nápoles e aqui do derby contra Milan, todos e do Liverpool, mas é contexto europeu, todos os outros jogos venceu Cremonese e Fiorentina, Karate contexto europeu, Lazio, Venezia, Como 4-0, Bolonha 3-1. Portanto, aqui não vamos inventar muito do que é a roda. Inter para marcar ambas as partes a 1.70 parece-me muito, muito interessante. É uma coisa que vou mencionar para esta partida. Colónia contra a equipa do Bayern Múnich. Bayern Múnich vem de vencer o Wolfsburgo por 6-1. Espetacular. Eu vi um bocadinho da primeira parte deste jogo e estava 2-1 ao intervalo. A nossa odd, que nós entramos de over 1,5 HT, novamente o mercado já reajustou, já baixou as odds de pelo menos 2 golos nas partes em que está o Bayern envolvido, mas mesmo assim estava com modo aceitável, deu para entrarmos. Mas isto é mais um jogo propício para isso. Colónia nos últimos 5 jogos, 1 igual, 2-0, perdeu 1-0, empatou 2-2. Bayern nos últimos 5 jogos, 5-0, 3-1, 2-2, 4-0, 8-1, porque o Wolfsburg ainda marcou um golito. Colónia a jogar em casa. 7 jogos realizados, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 14 golos marcados, 11 sofridos. Bayern fora, pronto, tem ali um empatezito, que foi com o Nuno Berlim, venceu os outros 6, 24 golos marcados, 5 sofridos. Estão a falar do Bayern 1.25, empate 7.0, Colónia 9.30, mais 2,5 está 1.25, over 0.50 está 1.15, por exemplo. Mesmo o Bayern para marcar em ambas as partes está 1.53. Eu prefiro ir no mais de 1,5 HT a 1.75, enquanto tivemos o Bayern neste tipo de postura, enquanto tivemos o Bayern neste tipo de caudal ofensivo que cria para si mesmo, era difícil criar para os outros. Vamos sempre tentar aproveitar a odd do mercado, portanto, Bayern a marcar, a haver 2 golos na primeira parte do Colónia Bayern a mais de 1,5 a 1.75, parece muito giro. Se nós formos a ver nos últimos 10 jogos do Bayern, 6 golos marcados nos primeiros 15 minutos, 3 marcados entre os 15 e os 30, 2 sofridos, 9 marcados até entre a meia hora e até ao intervalo, 3 sofridos. O próprio Colónia tem alguns golos marcados, mas no período em que sofre mais é terminar as primeiras partes, os últimos 15 minutos. Curiosamente é uma equipa que sofre muito mais na segunda parte do que sofre na primeira. Atenção aqui atenção a isto quando forem a fazer uma stake para o jogo. Pode ser um jogo giro para se fazer aqui uma entradazinha de quê? Já nem sei o que ia dizer. Uma entrada de uma meia stake, ou fazer uma entrada até no over à frente, se temos, por exemplo, um Colónia, quem sabe a ganhar ao Bayern, ou até um jogo empatado ao intervalo. Leipzig, Friburgo. O Leipzig vem de levar 3 batatinhas, exatamente, que acho que ainda não tinham jogado depois. O Leipzig perdeu 3-1 com o Leverkusen, isto foi em dezembro, que acho que o Leipzig ainda não jogou nesta rearranque da Bundesliga. Leipzig 1.73, empate 4.0, Friburgo 4.45. Ela fala de um Friburgo nos últimos 5 jogos, só teve uma derrota, foi perder na casa do Heidenheim por 2-1, venceu o Salzburgo contexto europeu, empatou com o Borussia Dortmund em casa a uma bola, venceu fora o Wolfsburgo por 4-3, venceu em casa o Hamburgo por 2-1. Já o Leipzig vinha de empatar com o Borussia Mönchengladbach fora 0-0, venceu o Magdeburg em casa 3-1, venceu o Stuttgart, isto foi taça da Alemanha, venceu o Stuttgart, venceu o Frankfurt 6-0, depois perdeu 3-1 com o Berlim fora e perdeu 3-1 em casa com o Bayern. Portanto, o Leipzig, com o Bayern, não é Bayern, o Leipzig nos últimos 2 jogos mamou 6 golos, só marcou 2. Estamos a falar do Leipzig que em casa é a terceira melhor equipa do campeonato, tem apenas uma derrota, a tal que o Leverkusen, e venceu as outras 6 partidas, já 9 golos marcados, 6 golos sofridos. Já fora de portas, o Friburgo tem 4 derrotas, 2 empates, 2 vitórias, 11 golos marcados, 17 golos sofridos. Aqui não vamos também inventar muito que é a roda, golos marcados nas partes a 1.53. Parece muito, muito interessante.
próprio mais 2,5 está a 1.60. Acho que é um modo interessante para se buscar durante o live, porque o Leipzig tem sido uma equipa que em casa é muito criadora de oportunidades, marca muitos gols a jogar em casa. O Leipzig vai apanhar o Friburgo, que fora não é propriamente uma equipa com grandes qualidades quando joga fora. Aliás, o Friburgo nos últimos 10 jogos fora, pelo meio estende a Europa, mas se olharmos só ao campeonato, aqui empatou, aqui perdeu, aqui vence, não, isto é taça, empatou, perdeu, não, isto é coisa, perdeu. Portanto, a última vitória do Friburgo, curiosamente fora do Friburgo, foi exatamente a última jornada de Vendo fora. Todos os outros jogos anteriores ou empataram ou perderam. Acho que pode ser um bom jogo para gols marcados em ambas as partes. Até podemos ver por aqui duas equipas com muitos gols espalhados, quer nas primeiras partes, quer nas segundas, olhando aos seus últimos jogos. Ambas marcam, no Leipzig tem pintado 70% das vezes, do Friburgo 60%, ambas marcam 1.57. A marcar em ambas as partes, o Leipzig 50% das vezes tem acontecido isso nos últimos jogos do Leipzig, a deixar lá o seu golinho 85% das vezes, primeira equipa a marcar 90% das vezes, portanto, aqui algum cuidado aqui a trabalhar este jogo, sobretudo com coisas a favor do Leipzig, porque o Leipzig tem tido aqui alguma capacidade de sofrer golos. FAF contra Sporting de Braga, estamos a falar do Braga que vem de vencer, eu ia dizer que o Braga tinha ganho a Taça Liga, agora imagina. O Braga que vem de perder na final da Taça Liga contra o Vitória depois de estar a ganhar 1-0, tinha tido uma excelente exibição até em casa contra o Benfica, mas depois a segunda parte não correu muito bem, acabou empatado, teve a ganhar 3-1 a Estrela, deixou-se empatar, venceu o Benfica por 3-1 com muita qualidade, mas depois depois de uma boa primeira parte contra o Vitória a ganhar 1-0, acaba por perder 2-1 com 2 gols na segunda parte. FAF 8.47, empate 5.80, Braga 1.27, mais do meio está 1.52, o verdadeiro 0.5 está 1.25. Claramente aqui o mercado a esmagar um bocadinho as odds, sobretudo por causa aqui da questão do Braga. Golos marcados nas partes está 1.55. Parece-me giro. Outra odd que eu vou aqui mencionar para o jogo, olhando a um Braga que pode ter um bocadinho o que teve contra... Estamos a falar de passar às meias finais da Taça Portugal, portanto o Braga se calhar não vai fazer assim uma rotação tão grande quanto isso, até porque o FAF já eliminou equipas da Primeira Liga jogando exatamente em casa. Portanto, aqui vou falar de mais 2.5 cantos a favor do Braga. Na primeira parte, está quase a bater na linha média do Braga, que tem a favor, está no 2.4, portanto 2.5 cantos a favor do Braga a 1.50, parece-me muito, muito giro. Terminando, Porto-Benfica. Quem se lembra do Porto-Benfica do campeonato? O Porto continua imparável, super imparável. Porto 2.11, empate 3.097, Benfica 3.45, Porto para qualificar 1.57, Benfica para qualificar 2.25, mais do meio 1.43, gosto do mais do meio, desculpem. Over 0.5, HT 1.52, golos marcados nas partes está a 2.10. Porquê? O Porto nos últimos jogos até não tem tido muitos golos a marcar em ambas as partes, ou não tem sido uma tendência do futebol do Porto. Neste momento está nos 50%. O próprio Benfica também, mas se formos a buscar os jogos anteriores entre Porto e Benfica, sobretudo o jogo que tivemos no campeonato, em que Mourinho, digamos, estreou-se nos jogos grandes, quando agora ingressou no Benfica, estreou-se no Dragão, foi um 0-0, em que o Porto teve aqui algumas dificuldades, e o Porto tem aqui alguns jogos recentes, teve algumas dificuldades a quebrar os blocos adversários, quando as equipas jogavam no bloco médio até no bloco baixo, a conseguir ter um ataque posicional funcional, e o Porto teve aqui algumas dificuldades, mas isto é um bocadinho pegar um bocadinho no que eu disse no FAF com o Braga, é jogo a eliminar. Quem passar vai para as meias finais da Taça de Portugal. Portanto, quer Benfica, quer Porto, tudo bem que podem depender dos penaltis, que também é trabalho, mas terão sempre que ter aqui algum tipo de atenção para este jogo. Se formos a ver nos últimos 7, apenas nos últimos 3 dos últimos 7 jogos, ambas marcam no contexto deste clássico, os últimos 60% dos jogos, quase 60%, 4 em 7, deu over 2,5, over 1,5 71% das vezes, over 0.5 HT 57% das vezes. Eu acho que aqui pode ser giro falarmos de cantos HT, sobretudo se tivermos uma Benfica um bocadinho mais expectativa e um Porto a entrar com mais vontade e entrar mais pressionante. O Porto tem uma média de cantos a favor na primeira parte 3.2, o Benfica 2.2, já contra 1.9 para o Benfica, quase 2, o Porto 0.9, portanto pegando aqui um bocadinho nisto, o Porto na primeira parte a ter pelo menos 2 cantos, que vai um bocadinho contra a média cantos contra que o Benfica tem, e passa e fica bem uma grande diferença da média de cantos que o Porto tem nas primeiras partes. Portanto, o Porto na primeira parte a ganhar 2 cantos, pelo menos, a 1.50 para devolver a aposta. Acho que me parece uma excelente oportunidade para o dia de amanhã. O golo marcado em ambas as partes a 2.10, um bocadinho de ser um jogo a eliminar, em que é mata-mata, tem que se marcar golos para se quiserem passar à próxima fase. Eu gosto,
E nos últimos jogos, quer Porto, quer Benfica, têm golos espalhados, quer nas primeiras partes, quer nas segundas. Mas aqui o meu receio é um bocadinho com a postura, algo bem preparada do Mourinho neste tipo de jogos. E estou com muito, se calhar estou em erro, estou com muito na retina o jogo do Benfica, quando o Mourinho foi ao Dragão da última vez. Mas se calhar vale um bocadinho a moeda nestes golos marcados nas partes a 2.10 no Porto Benfica e também a odd que eu vos falei dos cantos. Amigos, estamos conversados. Oposta à partida regressa amanhã, se não me falhar nada. Amanhã devemos ter a acompanhar os jogos também. Portanto, já sabem, deixar aquele apoiozinho, aquele comentário, aquele like, aquela partilha para metermos isto nos 2000 subscritores. Eu sei que não tenho feito live na outra plataforma, na roxinha, como eu lhe chamo, mas acreditem que não é por mal, são outras questões. Portanto, amigos, um beijo e um queijo, deixem aquele apoiozinho e vemos no próximo aposta.